Nós vamos meditar na história de José nessa noite. Aqui José vai dar-se a conhecer, vai se revelar aos seus irmãos. Diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? Eu sei, irmãos. Não lhe puderam responder. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Até aqui, irmãos. Querido Deus, amado Pai, lida a Tua palavra, pedimos graça e compreensão, Senhor. Que a luz do Teu amor, a Tua graça, venha encher nossas vidas, Pai, trazendo renovo, restaurando a todos nós, Pai. Que possamos ter um encontro contigo, com a Tua palavra, e sejamos renovados, fortalecidos, em nome de Jesus. Amém? E amém. Podem sentar, em nome de Jesus. Então, aqui, a palavra que lemos, irmãos, é a narrativa de José, dando a se revelar aos seus irmãos que o haviam vendido para o Egito. Irmãos esses que haviam traído, não é? Negociado e vendido José para o Egito. A história do José é linda, né, irmãos? Todos nós amamos essa história, já ouvimos essa história, muito pregado por muitos pregadores. José, aquele jovem sonhador, né? Aquele menino, que onde começa a história dele no capítulo 37, que ele tinha 17 anos de idade, e ele também, com essa idade, muito jovem ainda, ele apacentava as ovelhas, o rebanho do seu pai, juntamente com os outros dos seus irmãos. Só que ele era diferente de todos os outros, irmãos. Ele era um jovem sonhador, mas também puro de coração e verdadeiro. José era diferenciado de todos os seus irmãos. Ele era diferente de todos. José era, sim, um escolhido de Deus, não é? Um escolhido de Deus para ser o que ele foi, esse grande personagem das Escrituras, o grande governador do Egito, né? O salvador do seu povo, porque no período de grande fome sobre a terra, né, o Egito tinha comida com fartura. José era o governador e ele foi levado para o Egito adiante dos seus irmãos e da sua família, dentro de um propósito de Deus, irmãos. Ele mesmo disse isso aos seus irmãos quando ele se revelou. Ele disse: não foi vocês que me trouxeram para cá, para o Egito. Foi Deus. Veja só como José vê a história. Todos nós conhecemos a história. Foi os irmãos dele que venderam ele por 20 ciclos de prata, né? Intentaram contra a vida de José e venderam ele para o Egito, porque queriam eliminar da vida deles o sonhador,
aquele jovem esperto, trabalhador, obediente ao seu pai, não é? Uma das causas pelas quais eles odiavam José, irmãos, primeiramente era porque José era o amado de Israel. Israel é o nome de Jacó, né, que foi trocado, era Jacó e ele recebeu o nome de Israel. No capítulo 37, o verso 3, você pode acompanhar na sua Bíblia, a Bíblia diz que Israel amava mais José que todos os outros seus filhos. Por isso, ele havia feito uma túnica de mangas compridas para ele. Aquela túnica era um diferencial, né? Uma prova de amor. Ele amava tanto José, mais do que todos os outros. E isso irritou, né? Provocou os outros irmãos e eles pegaram por implicância e pesada contra José. A Bíblia diz que vendo os seus irmãos, que o seu pai amava mais que todos os outros, odiaram, mas odiaram de tal maneira, irmãos, que não podiam falar pacificamente com ele. A presença de José, a voz de José irritava eles. Sabe o que é isso? Provocava uma ira, eles não tinham paz no coração, eles não tinham uma palavra para se dirigir a ele, porque José era irritante, uma pessoa insuportável para eles. Tudo isso porque eles odiavam José. E também, meus irmãos, porque ele era um sonhador. Um dia, um belo dia, a história diz que ele tem um sonho. E ele divide este sonho, né, na inocência dele. Dividiu aos seus irmãos aquele lindo sonho, não é? E a Bíblia diz, irmãos, que eles não receberam de bom grado, eles odiaram mais ainda o José. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso os odiaram mais. Pois disse-lhe, rogo-vos que me ouça a respeito do sonho. Aí ele vai contar o sonho no verso 7. Diz assim, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodearam e se inclinavam perante o meu. Olha só, irmãos, o sonho dele. E ele vai contar logo para quem? Para os irmãos invejosos. Olha, eu sonhei que o meu feixe, né, ele se levantou assim no meio da lavoura, ficou de pé, e os vossos feixes se curvaram diante do meu. E eles entenderam que ele estava falando sobre dominar sobre eles e reinar sobre eles. E eles respondem no verso 8. Então disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E por isso odiavam ele cada vez mais, por causa dos seus sonhos, por causa das suas palavras. Está vendo, meus irmãos? Só que não parou por aí. No verso 9 ele vai contar um outro sonho. Ele não para de sonhar. Irmãos, o servo de Deus, o sonhador, aquele que é escolhido por Deus, nada para ele não parou de sonhar. Apesar da inveja, do ódio, da perseguição, ele continuou sendo José, ele continuou sendo fiel e continuou sonhando, porque foi Deus que lhe deu o sonho. E Deus mostrou, através do sonho, algo muito maior. No verso 9, tive ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Olha, nesse sonho aqui ele inclui o pai e a mãe dele. Está vendo? E eles, mais uma vez, odiaram José por causa do seu sonho, por causa das suas palavras. E intentavam contra a vida de José, irmãos. Eles queriam eliminar José, tirar José de cena. E a Bíblia diz, irmãos, que eles eram pastores de ovelhas, né? Os seus irmãos cuidavam os rebanhos, né? Levavam para onde tinha pastos, onde tinham águas, não é? Na medida em que, escasseando num lugar, eles partiam para outro, né? Eles pastoreavam o rebanho nos campos, longe das suas casas. E a Bíblia diz, irmãos, que no verso 14, que Israel manda José ir até os seus irmãos e trazer notícia, para eles saber como eles estavam, como estavam eles e como andava o rebanho. E José, obedientemente, ele se levanta e vai. Aqui a gente vê também uma qualidade de José, né? Um jovem
obediente, ele obedeceu o seu pai, ele pegou e partiu à procura dos seus irmãos. E não saiu, como diz a palavra, procura, erradamente pelo caminho. E um homem o encontrou e orientou ele, disse que os seus irmãos estavam pastoreando as suas ovelhas em Dotã. E ele vai para esse lugar. E no verso 18 diz que vinha ele ainda longe, e antes que eles chegassem, eles conspiraram contra ele para matar, e diziam uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo, e lancemo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos o que dará dos seus sonhos. Veja a intenção maligna no coração dos seus irmãos, né? Eles intentavam matar José, seu sonho, sua vida, tirar ele de cena realmente. Eles projetaram isso. Mas, graças a Deus, porque entrou um instrumento aqui na vida de José chamado Rúben, o filho mais velho. Rúben interviu e disse que eles não poderiam fazer isso. Ele entrou na batalha, né, pela vida de José, e com muita sabedoria ele intercedeu e disse: não vamos matar o nosso irmão, não vamos derramar o sangue do nosso irmão sobre nossas costas, e conseguiu com que isso não acontecesse, e não aconteceu. Mas mesmo assim eles jogaram José dentro de uma cisterna. Até isso, né, irmãos, é uma ferramenta para nós, não é? É um instrumento de salvação. Tem gente que não gosta de cisterna, mas muitas das vezes as coisas, os lugares ruins, irmãos, nós achamos que é ruim, mas é um lugar seguro. É um lugar onde a nossa vida será preservada. Ele foi jogado dentro de uma cisterna, ali. E a intenção dos irmãos era matar, destruir a vida deles, não é? Mas Deus usou Rúben, o irmão mais velho, e aquela cisterna. E depois uma terceira personagem, os ismaelitas. Vinham passando por aquele caminho e iam para o Egito. Eles eram comerciantes, eles carregavam nos seus camelos, né? Eles eram compradores e mercadejantes do deserto. Então eles projetaram o seguinte: não vamos matar então, vamos vender José. Vamos vender para os ismaelitas e só assim soluciona o problema. E eles levam José para o Egito e ninguém mais vê José. Não é? E vamos forjar a morte dele, como que um animal o atacasse, né, e matasse a sua vida. Para isso eles pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, rolaram no sangue daquele animal e levaram a Israel, que era o pai dele, né, o Jacó, o Israel, e deram este relatório, que José havia morrido, e trouxeram a túnica bonita dele, que o pai dele tinha feito, né, manchada de sangue. Israel reconheceu, ficou muito triste, chorou muito a perda do seu filho amado, mas passou-se a história. E José foi vendido pelos seus irmãos por 20 ciclos de prata, não é? E ele sobe para, ou melhor, baixa, né, vai para o Egito com os ismaelitas. E lá ele é o quê? Ele vai para um mercado de escravo, ele foi vendido como escravo. E naquele mercado de escravo estava um oficial de Faraó lá, o comandante de toda a sua guarda, chamado Potifar. E Potifar olha, examina, acredito eu, né? Viu a estatura, a beleza, a robustez de José, viu que era moço forte, trabalhador, comprou, né? E levou para a sua casa. E todos nós sabemos a história que Potifar fez dele mordomo de toda a sua casa. Por quê, irmãos? Porque quando José chegou lá, a primeira coisa que ele percebeu, está aqui no capítulo 39, é que o Senhor era com ele. Tudo que José fazia e colocava a mão, ele tinha êxito, dava certo, prosperava. E ele ganhou lucro, né? E Potifar colocou ele como mordomo da sua casa. Viu que o Senhor era com ele. Aleluia. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que a mulher de Potifar, não é, coloca o olho nesse jovem belo, não é? Nesse jovem bonito, robusto, mas fiel a Deus e ao seu patrão.
E a Bíblia diz que essa mulher se interessa por ele e tenta ele várias vezes, a ponto dele deixar até mesmo as suas roupas nas mãos dela. Ela chega a um ponto que teve que se avançar nele. Sabe o que é isso, irmãos? Ela cercou, ela rodeou, não é? Usou todos os meios para seduzir, mas ele sempre escapava, não é? Porque ele tinha temor de Deus, ele tinha temor no coração, ele era fiel ao Senhor e também ao seu senhor, o seu patrão. E José fugiu. E isso lhe custou o quê, irmãos? Quase que a vida. A Bíblia diz que ela encenou tudo, ela preparou tudo, e José escapou do seu laço. Então ela fez uma gritaria dentro de casa. Vou resumir a história, não é? Para que chegasse os da sua casa, os oficiais, e ela narrasse uma acusação falsa contra ele, não é? Pegou e inverteu a história, contou a história, né, do jeito dela. Disse que José havia intentado contra ela, né? E eles acreditaram na história. Depois chegou o seu marido de viagem, talvez de uma batalha ou de algum, não sei, não estava em casa, né? E eles chegaram e ela relatou a história e José foi acusado, infelizmente, né? Acusado, infamado, discriminado inocentemente, e ele vai parar na prisão, ele é preso. José vai preso. E ele fica lá na prisão pelo espaço ou pelo tempo de 2 anos. A história diz que José também logra êxito dentro da prisão, irmãos. Veja que quando Deus é com a pessoa, né? Aonde ele vai, Deus está ali guardando e abençoando. Né? José é preso e ele está lá na prisão. E a Bíblia narra, vou resumindo a história aqui, porque é muito longa, a história de 2, né, serventes do rei, que era o copeiro e o padeiro. Eles lá cometem um delito e eles vão parar dentro daquela prisão, não é? E José está lá já também como líder ali, porque ele cresce dentro da prisão, ele ganha vantagem, o carcereiro entrega praticamente as chaves para ele e ele está tomando conta da prisão. Veja só, irmãos, quem é abençoado por Deus, né, ele lidera em todo lugar. Um homem abençoado é abençoado. O que Deus abençoou está abençoado. Não adianta intentar mandinga, né, maldição, feitiço, bruxaria, isso nada pega. Se Deus é com ele, né? E assim Deus é conosco, irmãos, né? E José, ele está ali fazendo o seu trabalho. E esses 2 homens, o copeiro-chefe e o padeiro, eles têm um sonho. Cada um, eles contam um sonho para o José. E o José interpreta o sonho dos 2. Amém? Deus, ele é Deus, né, irmãos? Além de dar o sonho para o José, não é? Fez dele também um intérprete de sonhos. Deus abençoou ele e ele teve essa dádiva de Deus, interpretou os sonhos do padeiro, chefe e do copeiro, e contou que um seria morto e o outro seria poupado. E como José interpretou, aconteceu, né, irmãos? Porque o servo de Deus, ele tem uma visão correta de Deus e o que ele fala se cumpre. Amém? Só que num belo dia, né, no capítulo 41, a história é longa e eu tenho que resumir. No capítulo 41, a história diz que agora o próprio faraó vai ter um sonho. Ele sonha, não é? E aquele sonho deixa ele um pouco que perturbado, irmãos, porque ele não entendeu. E aí ele chamou todos os sábios, feiticeiros do seu reino, né? E ninguém soube interpretar aquele sonho. Aí o copeiro-chefe lembra, não é? Veja como Deus é bom. Ele havia esquecido há 2 anos do José lá, né? Mas na hora certa Deus age, né, irmãos? Deus sempre age na hora certa. Nem antes e nem depois. Na hora certa o copeiro lembrou que José havia interpretado os sonhos dele e deu certinho. Então ele passa esse relatório para o rei dizendo: rei, quando nós pecamos contra o Senhor, transgredimos aqui, a gente foi preso e lá dentro da prisão tinha um jovem hebreu, não é? Que interpretou os sonhos e olha, e deu, como nós dizemos, na batata, né? Deu certinho, aconteceu. Então o faraó manda chamar José. E é ali então que começa, meus irmãos, a bela história de José. José, ele sai daquela prisão,
a qual foi lançado injustamente, né? Por causa de uma acusação, ele está pagando por algo que ele não fez. Mas Deus é justo, né, irmãos? Se ele levou José lá dentro daquela prisão, havia um propósito. Tudo um propósito na nossa vida, irmãos. Nada é por acaso, né? Então não murmure, não blasfeme, não se queixe, sirva a Deus. Apenas sirva o Senhor, não importa o lugar em que Deus vai te colocar. Lá tem um propósito, não é? A cisterna era ruim, né? Mas havia um propósito. Da cisterna ele foi parar na casa de Potifar, né? E agora aqui da prisão ele vai para o palácio, né? O rei manda chamar José para interpretar o seu sonho. E Deus concede a ele a graça. E ele interpreta os sonhos de Faraó, que, resumindo o sonho que ele teve, irmãos, era de apenas 7 anos de fartura e 7 anos de fome e escassez, né? E ele revela o sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras que Faraó tinha tido o sonho, e também das 7 espigas de milho, as gordas e as magras. E Deus deu a sabedoria a ele, e ele interpretou que seriam 7 anos, né? Os primeiros 7 anos seriam 7 anos de grande fartura na terra do Egito. Depois dos 7 anos de grande fartura, que era representado pelas 7 vacas gordas, viria 7 anos de fome sobre todo o Egito, que era o que representava as 7 vacas magras. E ele pegou e fez o seguinte, meus irmãos, a Bíblia diz que ele aconselhou o rei. Ele aconselhou, deu um conselho para o Faraó, dizendo que ele deveria colocar sob a administração, né, das suas finanças um homem sábio, inteligente, um bom administrador. E Faraó diz, mas quem eu vou colocar? Quem é que eu vou colocar? Existe homem igual esse homem aí? Não é? E ali Deus, pela vida do Faraó, começa a engrandecer a vida do José. E a partir dali, dessa interpretação, desse sonho, irmãos, a Bíblia diz aqui no 41:37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só, irmãos. Deus já começa a engrandecer, né? Começa a cumprir as promessas na vida de José. E a Bíblia diz no 46 que ele tinha 30 anos quando ele sobe ao trono para governar todo o Egito e administrar pela sabedoria de Deus. Então passou-se quanto? Ele tinha quantos anos? Ele tinha 17 anos, né? Lá no 37 a Bíblia diz que ele era um jovem de 17 anos, quando ele teve o sonho. Né? Deus disse para ele, mostrou para ele que ele seria grande e que o pai e a mãe dele iriam se curvar diante dele e que ele seria muito grande. Passou-se 13 anos. 13 anos. Quanto tempo faz que vocês estão esperando a bênção de Deus? 1 ano? 2 anos? 6 meses? Tenha paciência, espere um pouco mais. Mas a certeza é que vai chegar o dia, irmãos. Tenha certeza disso. Quem fez a promessa não falha. Deus fez a promessa e ele pacientemente aguardou a promessa, não é? 13 anos de muita luta, né? Muita dificuldade. Quantas provas ele passou para chegar aqui no topo, né? A ser o grande faraó do Egito, porque ele se tornou um faraó. O mesmo anel, né, que o rei tinha, colocou no dedo de José. E José passou a ser o grande governador do Egito. Isso com muita fé, com muita honra. Então, meus irmãos, agora faltava uma coisa. Né? José já havia adquirido tudo. Agora faltava o quê, irmãos? Ele se dar a conhecer, procurar
trazer para perto dele a sua família, a qual fazia 13 anos que ele não via, porque ele havia sido tirado da sua família, e para o seu pai, José estava morto, não é? José estava morto. Então, devido a esta grande seca sobre a terra, só no Egito, né? Somente no Egito havia pão, havia alimento. Então, o que aconteceu? Os filhos de Canaã, Israel, também lá secou tudo, e então Israel manda os seus filhos a comprarem pão, comprarem comida no Egito. Veja como acontece as coisas, né? Os planos de Deus são maravilhosos, né, irmãos? Veja como vai desenrolando a história. Deus ajeita tudo, não é? O Deus é o Deus dos sonhos e o Deus que realiza sonhos no tempo dele. Tá tudo dando certo aqui. Agora o que vai acontecer? Os filhos de Jacó, de Israel, vão para o Egito buscar comida. Porque em Canaã não tem mais comida, a comida está terminando e eles estão morrendo de fome. Então Jacó, ou Israel, envia os seus filhos até o faraó no Egito. E eles chegam no Egito, irmãos, para comprar comida, e eles se dão de cara com José. Só que eles não conheceram José, mas José conheceu eles, meus irmãos. E ele ficou muito emocionado, José, não é? Se emocionou muito, tá? Até fez, eu vou acelerar aqui a história, porque é muito grande, até fez umas pegadinhas com eles, fez com que eles trouxessem o filho da mocidade de Israel, que era o Benjamim, ele fez com que trouxessem até ele, e quando eles trazem Benjamim, é aqui que nós chegamos no capítulo 45, então ele se revela aos seus irmãos. José se revela aos seus irmãos e ele chora. Veja que ele se emociona, irmãos. José era um homem de sentimentos. Ele, ao ver os seus irmãos, ele chora, não é? E a Bíblia diz que no verso 13 ele se revela aos seus irmãos dizendo: eu sou José, vive ainda o meu pai? Veja que ele faz a pergunta, ele estava com saudade do pai dele, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Imagina, depois de 13 anos, dado como morto, não é? Eles se deparam com José diante deles. E agora o que é o José? É o governador do Egito. Eles não podem pensar outra coisa, agora estamos ferrados, né? Vai mandar nos matar, vai nos destruir. Só que José não faz isso, né, irmãos? Ele era servo de Deus e tinha um coração bondoso. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. E ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, olha só como este homem vê, né? Como ele vê as coisas. Ele vê que tudo o que ele passou, toda aquela trajetória, irmãos, todo aquele mal que aconteceu na vida dele, ele está dizendo: isso tudo foi plano de Deus. Vocês foram apenas instrumento de Deus. Eu não vos odeio, eu entendi o plano. Veja só, irmãos, como é que a gente tem que ver as coisas? Nós não temos que odiar as pessoas. Nós temos que entender o plano de Deus. O mal muitas das vezes vem, acontece, e muitos instrumentos são usados, mas tudo isso acontece pela vontade de Deus. Ele entendeu que a cisterna era plano de Deus, que ele ser vendido como escravo era plano de Deus, os 2 anos na prisão era plano de Deus, e ele nunca se aborreceu com o Senhor. Ele sempre foi firme no seu propósito, esperando na sua promessa. Ele entendeu isso tudo. Não fique triste, não fique irritado, porque foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus. Foi plano de Deus. Que maravilha, irmãos, que coração, né? Que coração extraordinário. Ele tinha todos os motivos para odiar os seus irmãos e fazer a mesma coisa.
Agora ele está com seus irmãos na mão. E ele é o potentado do Egito, ele é o faraó. O que ele dissesse ali, pronto, na hora, seria executado. Mas em vez dele destruir os seus irmãos, ele faz o quê? Ele estende a mão do perdão. Ele perdoa os seus irmãos. Ele acolhe seus irmãos, ele abraça os seus irmãos e ele chora com os seus irmãos. Esse é o coração de José. Este é o José do Egito, meus irmãos. Ele disse: eu entendi plenamente, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Aleluia. E ele convida no verso 6, porque já houve 2 anos de fome, e ainda faltam 5, eram 7 anos, né? E haverá grande fome, e não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para preservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, e me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e governador de todo o Egito. Aleluia! Foi Deus que me pôs por pai de Faraó. Pai aqui é o sentido de conselheiro, né? O grande conselheiro de Faraó, pai de Faraó, e também o rei, o governador de todo o Egito. Veja só, meus irmãos, é belíssima a história de José, um pouco triste, né? Mas com um final feliz, glorioso, né? Ele padeceu, ele sofreu, mas dentro de um plano de Deus. Deus nunca abandonou ele, Deus sempre esteve com ele, apesar, né, das dores, das frustrações. Imagina 13 anos arrancado, né, dos braços do seu pai, um jovem com 17 anos, não é? Vendido pelos seus irmãos, acusado, não é? Acusado como um malfeitor, preso, e tudo isso ele guardava no seu coração, esperando a sua hora chegar. E chegou a hora de Deus cumprir a promessa na vida de José. Temos que ser pacientes, temos que confiar em Deus. Não importa, irmãos, o que vai acontecer na nossa jornada, na nossa caminhada. Deus nos chamou e Ele traçou para nós um caminho. O nosso caminho está traçado por Deus. Não importa o que vai acontecer, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Nós temos que suportar as perseguições, as aflições, até chegarmos no dia do Senhor. Amém? Eu sei que essa história é linda, maravilhosa, né? E todos nós, dá até uma tentação, né, de nós nos escalarmos e chegarmos até dizer que somos parecidos com José. Não é? Dá ou não dá uma tentaçãozinha? Mas eu sou meio parecido com José, porque nessa caminhada eu tenho passado, né, muita dificuldade. Só que eu tenho uma outra notícia para vocês, irmãos. Não é muito boa. Eu acredito que nós não somos parecidos com José. Não. Eu acredito, irmãos, não se ofende. Nós somos mais parecidos com os irmãos de José do que com o José. Todos nós gostaríamos de ser, parecidos com José, né? Que o personagem de José vestisse em nós. Né? Porque somos para isso, né? Somos prontos para nos colocar. Todos gostam dessa história, né? Como as histórias de Davi, né? Quem não gostaria de ser Davi? Né? Mas só que, infelizmente, irmãos, nós somos como os irmãos de José. Ou como a mulher de Potifar. Quantos tem por aí que não pode ver uma saia curta? Que já voa e diz, deita comigo. Não foi o que a mulher de Potifar fez? Não é? Mas José não se parece conosco, irmãos. Nós nos encaixamos mais nos irmãos de José. E isso é uma boa notícia. É uma maravilhosa notícia. Não é ruim, não. Feliz daquele que consegue ver que é assim. Feliz daquele, irmãos, que consegue ver o quão pecador ele é.
e o quanto ele carece da graça e do perdão de Deus. Os irmãos de José reconheceram isso lá no capítulo 50, depois da morte de Israel, de Jacó. No capítulo 50, a partir do verso 15, diz assim: vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é o acaso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que fizemos a ele. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui os teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Aleluia! Este é José, irmãos. Este é o José. Aqui os seus irmãos vêm arrependidos, pensando que ele ia tratar ele de um outro jeito, né? Eles estavam temerosos. Mas José não mudou, porque o servo de Deus não muda. Ele não mudou. Ele continuou amando e recebeu eles e perdoou eles e até disse: acaso eu sou algum Deus? Eu sou como Deus? Porque eles estão pedindo perdão aqui, estão arrependidos pedindo perdão. E ele disse: acaso eu sou algum Deus? Estou no lugar de Deus? E ele disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus converteu em bem. Veja só, irmãos, a confiança do servo de Deus, né? Os que confiam no Senhor é assim. As pessoas intentam o mal contra a nossa vida e Deus converte em bênção. Nós não temos que nos preocupar, nós temos que confiar no Senhor e seguir a trajetória que Ele marcou para nós, o caminho que Ele ordenou para que nós andasse. Então José, meus irmãos, ele não se parece conosco, mas ele se parece muito com Jesus. José é uma tipologia de Cristo. Por isso que eu disse que ele não se parece com a gente. José, ele se parece muito com Jesus. Vamos ver aqui. Eu anotei alguns pontos aqui muito importantes. Por que ele se parece com Jesus? Porque ele é uma tipologia de Cristo. Porque José foi o filho amado de Jacó. Isso está em Gênesis 37:3, né? A Bíblia diz que Jesus é o filho amado de Deus. Isso está em Mateus 3:17. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Gênesis 3:28. Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos. João 1:11. José foi vendido por 30 ciclos de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Isso está em Mateus 26:15. José foi preso sobre falsa acusação. Gênesis 39:20. Jesus foi preso por falsa acusação. João 18:12. Todos se curvariam diante da sua autoridade, a autoridade de José no Egito. Gênesis 37:7-9. Todos se curvariam diante da autoridade de Jesus, todo joelho e toda língua se confessará diante do Senhor. Romanos 14:11. José era cheio do Espírito de Deus. Gênesis 41:38. Jesus é o próprio Deus. João 1 e 2. José foi governador do Egito. Gênesis 41:40-41. Jesus é o governador do universo. Colossenses 1:16. José foi perdoador.
Gênesis 45:15. Jesus é infinitamente mais perdoador. Isaías 53:5 e Lucas 23:34. José foi enviado para salvar o seu povo da fome. Gênesis 45 e 50:20. Jesus foi enviado para salvar o seu povo dos pecados deles. Veja como José se parece muito com Jesus, irmãos. Ele é uma tipologia de Cristo. Não tem como nós nos parecermos com José. Nós nos parecemos com os irmãos de José, não é? Mas há uma esperança. Isto é uma grande e boa notícia. Louvado seja Deus, não é? Então José, ele foi parecido com Jesus porque ele foi pronto a perdoar. E assim nos ensina Jesus também, né, irmãos? A perdoar aqueles que nos afligem. A palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 13, verso 13, que nós devemos sempre estar prontos a perdoar, assim como Jesus, assim como José. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra a outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. E isso só é possível, irmãos, se nós, não é, olharmos para Cristo e sermos transformados. E a pergunta é: será que realmente você se reconhece pecador diante de Deus? Ou você não é tão mau assim? Como é que nós nos vemos diante de Deus, irmãos? Porque disso depende. A Bíblia diz em Isaías 54:6. O que diz lá em Isaías 54:6? Todos nós, eu tenho memorizado aqui, todos nós somos como trapo de imundícia. Todas as nossas justiças, ou seja, as nossas boas obras, né? Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Todos nós. Então não tem como escapar, né, meus irmãos? Então, mas para isso existe o quê? Uma linda e boa esperança. Porque há salvação para aqueles que enxergam a sua vida totalmente perdida. Então, se você enxerga, se você contempla, se você entende que você se parece muito com os irmãos de José e que vocês carecem do perdão de Deus, não é? O nosso Deus, Ele está com a mão estendida. Ele é pronto a perdoar. Feliz é aquele, irmãos, feliz é aquela pessoa que reconhece que ele é pecador e que ele está perdido. Porque se a pessoa não se vê pecador, não se vê perdido, ele não vai se arrepender. Ele não vai buscar a Deus. E ele vai morrer nos seus pecados. Mas a pessoa, quando ela descobre pela vontade de Deus, porque é Deus que revela, Deus que mostra tudo, não é? Que ele é tão pecador e que ele está perdido e perdido para sempre. Quando ele vê e reconhece isso, ele busca o Salvador. Ele busca o Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que busca, encontra. Então, se nós buscarmos o perdão de Deus, nós vamos encontrar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Veja só, irmãos, a grandeza do amor de José. Eu consigo ver José sentado à mesa, não é? Com a mesa forrada de todos os alimentos possíveis ali, e os seus irmãos tudo na volta da mesa, e José ali abraçando e perdoando os seus irmãos. Parece ou não parece com Jesus, irmão? Sentado na mesa com os pecadores, alimentando eles e perdoando a todos eles. Isso é o amor de Deus, irmãos. Amém? Então que nessa noite todos nós nos voltemos para o Senhor, rendendo graças e louvores a Ele por tão grande salvação.
por tão grande amor, por tão grande perdão manifestado na cruz. Deus nos amou com um amor tão grande, que Ele não poupou o seu Filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Vamos nos colocar em pé? Certamente que sim. Deus nos dará todas as coisas. Aleluia! Oh Deus amado, quantos acreditam no perdão de Deus? Quantos, como os filhos, como os irmãos de José, entendem que tem que vir até